No vídeo de hoje eu quero abordar um fenômeno bastante comum, que é aquela sensação de incapacidade de deixar ir um relacionamento que na prática provavelmente já terminou. E essa dúvida ela surge em várias formas. Como que eu me desapego dessa pessoa? Como que eu sigo em frente? Como que eu esqueço alguém que foi tão importante para mim em determinado momento da minha vida? E a forma como eu costumo interpretar essa pergunta, na maioria das vezes, é reformulando essa pergunta para como que eu me desapego de alguém? Muitas vezes, quem traz essa questão já se afastou do relacionamento de maneira concreta ou já até reconhece que esse é o próximo passo necessário. E neste vídeo, nós vamos conversar sobre como obter a segurança necessária para avançar após o término de um relacionamento e por que esse processo ele pode ser tão distinto para quem ainda carrega inseguranças ou feridas emocionais que tornam o desapego mais difícil, mesmo quando o desejo é seguir em frente e abraçar uma nova fase da vida. Além disso, nós vamos entender os obstáculos emocionais e mentais que podem surgir durante essa transição e por que para algumas pessoas a ideia de deixar ir pode parecer um processo assustador, mesmo sabendo no fundo que se trata da melhor maneira para poder seguir em frente. A compreensão desses aspectos permite não apenas lidar com a dor do desapego, mas também a construir uma base de segurança emocional que nos prepara para as novas relações e para as experiências de maneira mais saudável. Meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico, sou especialista em clínica médica. A minha missão é ajudar vítimas de relacionamentos abusivos e com narcisistas a se recuperarem da sua saúde física e emocional. A questão fundamental aqui que nós estamos falando neste vídeo é por que algumas pessoas elas conseguem superar relacionamentos enquanto outras pessoas não conseguem fazer isso? Como aquelas com apego seguro conseguem manter amizades com ex-parceiros, mesmo após feridas emocionais, enquanto outras permanecem aqui presas em padrões de raiva, tristeza e culpa. O primeiro passo para entender essa diferença é perceber que quando uma pessoa com um apego seguro encerra um relacionamento, seja ele romântico ou de outra natureza, o que ela deixa para trás é o próprio vínculo emocional. Essa pessoa ela consegue reorganizar essa conexão em outra categoria na sua mente, o que facilita a transição para um novo tipo de relação, como uma amizade ou uma convivência mais neutra e amigável. As figuras de apego são aquelas pessoas com quem buscamos corregulação emocional, segurança, conforto, apoio. E quando alguém com apego seguro percebe que essas necessidades não estão mais sendo atendidas, esse vínculo começa a enfraquecer de forma gradual e natural. Claro, essa transição pode ocorrer depois de tentativas de reviver a relação e certamente envolve a dor e um processo de luto. Mas ao final, os sentimentos eles acabam mudando para refletir a realidade que se enfrenta. Por outro lado, para quem tem um apego inseguro, a falta de satisfação dessas necessidades pode levar a um apego a um mundo de fantasia, onde acredita que mais cedo ou mais tarde tudo vai se resolver. Surge então a esperança de que, no futuro, as coisas serão diferentes e esse apego se transfere para essa ilusão em vez de ser para aquela realidade que é uma realidade presente. É assim que podemos nos ver presos em situações em que, mesmo que o relacionamento real esteja em declínio, ainda nos sentimos conectados, pois nos agarramos à ideia de uma mudança que, na prática, nunca se concretiza. E para se desprender dessa fantasia e se orientar para a realidade, é fundamental observar o que realmente está acontecendo, não aquilo que gostaríamos que estivesse acontecendo. E o único caminho genuíno para superar alguém é focando mesmo no que existe de verdade entre vocês. Reconhecer que já se foi, ou em alguns casos, que talvez nunca tenha existido. Então, o primeiro passo é separar o apego real da narrativa que criamos para nos consolar. Se você já sente uma vontade consciente de desapegar-se, é porque alguma parte de você já reconhece que as coisas não estão funcionando como deveriam estar funcionando. Talvez você tenha criado em sua mente uma história de que como tudo poderia ser diferente, ou medo de que se sair desse relacionamento você não vai conseguir superar essa pessoa. E esse tipo de narrativa é o que nos convence a permanecer onde a gente está agora nesse momento, mesmo que a gente não esteja feliz nessa situação. Então pergunte-se como é que de fato está neste relacionamento.
Essa conexão está me trazendo apoio e a felicidade que eu realmente desejo, ou estou apenas agarrado aqui numa ideia de que traz mais conforto para a minha realidade? E ao fazer essa reflexão, você começa a reconhecer as lacunas entre o que você deseja para a sua vida e o que realmente está recebendo. E esse processo de alinhamento entre expectativa e realidade, ele é poderoso, pois ele permite que você tome decisões conscientes, guiadas pelo que é verdadeiro e não pelas esperanças de promessas vazias. Já o segundo passo é abandonar a tentativa de controlar o desfecho, em vez disso optar por comunicar a verdade de forma responsável dentro deste relacionamento. Essa é a essência de permitir que a vida se reorganize ao redor da verdade. E não estou aqui falando de colocar a culpa do outro, mas se expressar de forma genuína e expressar tudo aquilo que você sente. Isso pode significar, por exemplo, admitir que você sente ansiedade por promessas não cumpridas ou tristeza pela distância emocional que percebe entre vocês dois. Ao começarmos a trazer a verdade para os nossos relacionamentos, de forma inevitável, a gente vai nos deparar com os limites reais dessas conexões. E muitas vezes a gente evita expressar o que realmente sentimos e pensamos, né? Preferindo acreditar que o outro sempre vai agir conforme a gente espera. E, no entanto, ao dizer honestamente o que nos incomoda, logo nós percebemos as respostas autênticas. Pode ser que o outro se afaste, né, reaja de forma defensiva ou até demonstre uma rejeição. E é importante compreender que essa honestidade traz o risco de dor, especialmente em uma relação que já parece fragilizada. E sim, isso pode ser imensamente doloroso, pois o rompimento de um vínculo raramente é um processo isento de sofrimento. Mas é precisamente essa dor que vai possibilitar o desapego. E quando alguém pergunta como superar e seguir em frente, o que está realmente buscando é uma forma de fazer isso sem enfrentar a dor. E a verdade é que isso não é possível. Superar e avançar requer passar por esse momento de dor, não ao redor dele. E esse sofrimento tem um propósito importante. Ele cria o espaço emocional necessário para que você finalmente se liberte e comece a se reconstruir. Não se trata aqui de resistir à dor, mas de permitir que ela ajude a romper o apego e abrir as portas para novas experiências, novas relações e principalmente uma nova percepção de si. O terceiro passo é permitir sentir-se plenamente a dor da desconexão e da perda sem tentar escapar dela. E há muitas maneiras de evitar esse sentimento. Podemos criar uma narrativa raivosa de que não nos importamos mais, ou decidir que a outra pessoa nunca foi boa o suficiente, que estamos melhores sozinhos, mas no fundo sabemos que essa é apenas uma tentativa de não encarar a dor genuína que a perda traz. E esse tipo de reação nos oferece um alívio temporário, mas não é enraizado na realidade. Se você amou essa pessoa o suficiente para construir uma conexão verdadeira com ela, é muito provável que ela tenha qualidades e momentos que significam algo para você. Quando a raiva inicial se dissipa e as lembranças dos momentos bons começam a ressurgir, fica fácil recair emocionalmente, porque no fundo essa raiva era apenas uma maneira de se manter ligada a essa pessoa, mesmo que de forma negativa. Outro modo comum de tentar salvar-se da dor é entrar rapidamente num novo relacionamento, se convencendo de que essa nova pessoa é completamente diferente, muito melhor e que agora você está totalmente feliz. Né? Relacionamento de rebote. Porém, quando as primeiras dificuldades começam a surgir e as diferenças e limitações desse novo relacionamento se tornam visíveis, é fácil idealizar o relacionamento anterior. Então podemos começar a lembrar de todas as formas pelas quais esse nosso ex-parceiro ou ex-parceira parecia melhor em nos entender ou em proporcionar um apoio emocional. E novamente, o passado começa a parecer aqui mais atraente, seja num desejo real de voltar ou através de uma fantasia nostálgica criada pelas nossas mentes. Quando paramos de buscar as saídas fáceis para aliviar o sofrimento e nos permitimos vivenciá-lo plenamente, ele começa a perder o poder que tem sobre nós. E esse processo não é rápido, não é de 30 dias, não é em curso milagroso, não é fácil, mas ele proporciona uma liberação profunda, porque ao encarar a dor, estamos também nos desapegando das idealizações e dos medos que nos mantinham presos ao passado. Aceitar essa dor como parte do processo permite que você se reconecte consigo, com suas necessidades, com seus limites, de uma forma muito mais honesta. E dessa forma, o luto pelo relacionamento se torna um passo necessário para o autoconhecimento e para a liberdade emocional, construindo pouco a pouco uma base sólida para futuros relacionamentos mais saudáveis e autênticos.
Qualquer atitude que tomemos, seja a partir de um novo relacionamento, buscar alívio em álcool ou nas drogas, ou passar meses festejando após o fim de um relacionamento, ficar contando histórias carregadas de raiva, de vitimização sobre a outra pessoa, ou até arquitetar planos de vingança, tudo isso são formas de nos desconectar das experiências diretas da dor emocional que sentimos quando estamos num vínculo que se rompeu. E cada uma dessas ações, por mais que pareça aliviar, serve apenas para prolongar um apego ilusório, para evitar encarar a realidade do término que acabou de acontecer. O que estamos buscando aqui é sincronizar a nossa percepção real e interna desse apego. Se o relacionamento ele terminou, na realidade aqui precisamos encontrar uma maneira de aceitar a dor da conclusão, de estarmos presentes aqui com o fim. Quando surgem aqueles momentos em que sentimos falta, o ideal é nos permitirmos senti-los de forma plena, reconhecer o vazio que essa ausência traz e perceber como ele reverbera no nosso corpo, em vez de evitá-lo ou de suprimi-lo. Às vezes você pode até verbalizar essas sensações físicas em voz alta para torná-las mais concretas e de certa forma mais palpáveis. E se você conseguir manter uma atitude curiosa e acolhedora diante desses momentos, permitindo se observar aqui a sensação da perda em si, de dor, de luto e de desconexão quando ela surge, você estará nesses instantes alinhando o seu relacionamento real com o que ele foi na sua essência e desfazendo a fantasia que talvez ainda venha permanecer na sua vida. Se um vínculo real está se dissolvendo, a capacidade de vocês se apoiarem mutuamente, cuidarem das emoções do outro e construir um futuro juntos já não existe, vai doer. E é necessário perceber e respeitar esses momentos de dor quando eles vierem, e eles virão com frequência. O que a mente e o corpo vão querer é fazer saltar para qualquer coisa que ofereça um alívio imediato desses sentimentos que você está sentindo, e isso pode incluir criar uma narrativa triste e trágica de vitimização, que na verdade intensifica a dor. Então aqui é importante ficar em atenção a essa tendência também, porque se você se convencer de que a dor é tão intensa, tão avassaladora, insuportável, a ponto de acreditar que só a volta dessa pessoa poderia trazer um alívio para a sua vida, você acaba retornando àquele mundo de apego ilusório. E um dos mantras que mais gosto de repetir em momentos emocionalmente devastadores é: estou sentindo X, Y, Z. Noto como isso se manifesta no meu corpo e eu estou conseguindo sobreviver a isso. E essa última parte é especialmente crucial. Eu estou passando por um momento de luto. Sinto como se a vida estivesse sendo drenada de mim, como se não tivesse energia suficiente nem para levantar um único dedo da mão. E eu estou sobrevivendo. Como adultos, vamos lentamente nos treinando para lidar com as dores emocionais profundas que na infância não tínhamos capacidade de processar ou até mesmo suporte para poder enfrentar. Muitas vezes, diante dessa falta de acolhimento, acabamos desenvolvendo padrões de apego inseguro, mecanismos de defesa explorados aqui e elaborados, em certos casos, mundos de fantasia que nos impedem de realmente vivenciar e processar o que sentimos. Esse processo é uma maneira de nos reconectarmos com a nossa experiência de vida em tempo real, de sentir e acolher a dor com parte do que nos alinha com a realidade. É justamente esse alinhamento com o que é real que eventualmente nos permite desapegar de um relacionamento que já não nos serve mais e, enfim, seguir em frente de forma genuína. É como quando uma comida estraga. A capacidade de sentir o cheiro desagradável que emana de algo que já passou do ponto é o que nos protege, é o que nos ajuda a não consumir algo que vai fazer mal a gente, com certeza. Agora, se você cobre o nariz sempre que vai comer, sem perceber o cheiro, pode acabar ingerindo algo estragado, que vai causar dano para você mesmo ou para você mesma, sem sequer entender o motivo. O mesmo vale para quando nós encobrimos a realidade com essas fantasias. Podemos acabar, sem querer, nos envolvendo repetidamente em situações prejudiciais, sem compreender por que aquilo se repete. A dor emocional funciona como o odor de um alimento estragado. Não é agradável, mas está lá para nos alertar sobre algo que não nos faz bem. Algo que precisamos nos afastar para evitar que a gente se envenene e se envenene emocionalmente. Uma das frases mais simples, porém de uma grande profundidade, que você pode aprender a repetir para si mesmo ou para si mesmo durante esse processo aqui é: estou com dor e a razão pela qual estou com dor é porque este relacionamento não está funcionando. Essa afirmação te ancora aqui na realidade do que está acontecendo, permitindo que você reconheça a verdade de sua experiência e impede que a sua mente escape para aquele mundo de fantasia. Outra variação poderosa é: eu estou com dor
porque eu estou perdendo algo de que eu cuidava e que em algum momento eu amei profundamente. Independentemente da frase que faça mais sentido para você, o importante é encontrar palavras que alinhem você com a realidade nesses momentos de sofrimento. Escolha aquela afirmação que te permita ficar em ancoragem na experiência presente, sem que a sua mente tente desviar desse sofrimento, dessa dor, buscando a fuga de uma fantasia reconfortante ou uma narrativa que disfarça o que realmente aconteceu. Isso nos leva ao quarto passo. Se você chegou até aqui no processo, encarando a realidade, reconhecendo que não está funcionando e talvez até já tenha deixado esse relacionamento ir de fato, agora seu trabalho é simplesmente permitir que sua vida tenha um espaço vazio por um tempo. Não há como seguir em frente de algo ou de alguém que você amou e considerou parte de si sem atravessar esse vazio deixado pela sua ausência. Se você pula essa fase, tentando preencher essa fase imediatamente, tudo o que você está fazendo é tentar recriar o passado no presente. E muitas pessoas acabam vivendo suas vidas inteiras assim. Já reparou isso? Um relacionamento termina e em vez de dar tempo para si, você pensa assim, tudo bem, né? Vou direto para um próximo encontrar tudo que eu preciso. Só que meses depois, você pode acordar ao lado de alguém novo, percebendo o quanto ele não é como um parceiro anterior e o ressentimento começa a crescer. O propósito desse vazio é justamente absorver e permitir que você integre todos os aspectos da pessoa que um dia amou e que quer levar adiante como parte de si mesma. E para alcançar esse ponto de integração, é essencial deixar que o vazio aponte as formas pelas quais você realmente sente a falta dessa pessoa, como a ausência dela impacta a sua vida de maneira tão intensa. Sim, o vazio dói, estar ali não é prazeroso e você não deve esperar que seja uma experiência agradável. Espere ao contrário, que seja profundamente transformadora e que traga um crescimento a longo prazo. Isso reflete um ponto muito importante. De muitas formas, nossas identidades realmente se entrelaçam com as da pessoa com quem a gente se conecta. E é claro que, em certos casos, isso pode ser excessivo e até prejudicial, mas em relacionamentos seguros, essa fusão é um tanto natural. E é um processo saudável de troca, onde eu incorporo certos aspectos de você e você incorpora alguns dos meus aspectos. E essa identidade compartilhada se constrói da maneira como passamos a entender o mundo pelos olhos um do outro. E quando o nosso apego a alguém termina, quando o papel dessa pessoa em nossa vida realmente chega ao final, cabe a nós determinar quais aspectos dessa realidade compartilhada nós queremos reintegrar com partes permanentes da nossa própria identidade, sem que isso precise sempre ser uma referência direta a essa pessoa. E é claro que sempre haverá certos detalhes, memórias que são específicas, que inevitavelmente nos lembrarão dessa pessoa. Porém, ao integrar a perda, o que estamos fazendo, na verdade, é escolhendo conscientemente quais partes do que essa pessoa trouxe para a nossa vida queremos preservar em nós mesmos e quais preferimos deixar para trás. E essa escolha transforma o que era um reflexo do outro em algo que passa a fazer parte de quem realmente somos, independente da lembrança. Portanto, passar esse tempo no vazio, de olhos abertos e coração atento, significa aceitar que por um período vamos sentir de forma dolorosa a ausência dessa pessoa. E nossa vida continuará a acontecer nesse processo. Iremos ao trabalho, talvez com uma pontada de tristeza, notando aqueles momentos em que gostaríamos de poder enviar uma mensagem ou compartilhar uma piada que só essa pessoa entenderia. Iremos a encontros sociais sentindo uma certa melancolia, talvez um toque de desânimo, como se não estivéssemos realmente abertos a conhecer novas pessoas. Podemos preparar refeições para nós mesmos, sentindo a tristeza de misturar com o aroma, ou dormir abraçados no travesseiro, desejando que fosse uma outra presença, e ao mesmo tempo confiamos no processo, sabendo que essa experiência de atravessar o vazio deixado por alguém, de notar e se permitir aqui sentir a ausência, é o que no final aqui vai nos permitir absorver a perda de forma completa e saudável. É dentro desse vazio que você decide o que irá levar consigo enquanto você avança na vida e o que deixará para trás aqui. E essa é uma posição de imenso poder. No entanto, a única maneira de alcançar esse ponto é permanecendo verdadeiramente presente com a dor. Se fugirmos dessa dor, de tentarmos nos dissociar a ela, se nos apressarmos em encontrar outra pessoa para poder preencher esse vazio, acabamos nos privando dessa oportunidade incrível de crescimento e autoconhecimento. Passar por esse vazio nos transforma em um nível profundo e essencial.
Você saberá que chegou ao outro lado dessa experiência quando se sentir diferente, quando não sentir mais a necessidade de revisitar aquela pessoa ou aquela conexão, seja na realidade ou nas suas lembranças, para poder obter o que foi de valor naquela relação. Por exemplo, se essa pessoa apareceu em um momento em que você estava profundamente triste e ajudou a trazer aquela alegria e leveza para a sua vida, você saberá que atravessou o vazio da ausência dela quando tiver experimentado a dor da perda e compreendido que precisa de uma vida repleta de felicidade e riso. E assim você sai em busca desses elementos em novos lugares e os encontra. E nesse ponto, ao pensar nessa pessoa, você perceberá que não precisa mais dela de volta para poder sentir essa alegria e vitalidade que você encontrou em formas de integrar essa necessidade de satisfazê-la em outras áreas da sua vida. Talvez essa pessoa tenha trazido uma estrutura que você sentiu dificuldade em manter por conta própria. Um senso de responsabilidade que parecia difícil de sustentar sozinha ou sozinho. E você saberá que você passou pelo vazio quando chegar ao outro lado e perceber que se tornou muito boa ou muito bom em gerenciar sua própria vida e a manter sua responsabilidade consigo. Pensando nessa pessoa do passado, você pode ter lembranças carinhosas, mas não precisa mais dela para poder te ajudar a se organizar, pois você integrou essa habilidade em si. Ou talvez houvesse algo profundamente reconfortante e calmante nessa pessoa, você saberá que superou esse vazio quando aprender a se confortar e se acalmar por conta própria. Ou quando criar uma vida onde o seu luto e a sua dor possam ser absorvidos através de uma rede de apoio, uma comunidade e por meio de autocuidado. Cada uma dessas conquistas marca um novo capítulo onde você é capaz de viver sem a necessidade de voltar ao passado para poder buscar o que agora encontrou dentro de si. E dessa forma você percebe que você não precisa que uma única pessoa seja esta única a enxergar a sua dor e ajudar você a atravessar a dor. Você vai saber que chegou ao outro lado desse vazio quando olhar para a sua vida e tiver plena certeza de que é uma pessoa diferente daquela que era ali ao conhecer aquela pessoa com quem tanto se apegou. Embora você ainda possa valorizá-la profundamente como ser humano e realmente desejar o melhor para essa pessoa, não precisa mais que essa pessoa ocupe o papel de apego na sua vida. E isso acontece porque você integrou as partes essenciais desse relacionamento que antes eram inestimáveis para você e agora você é capaz de aparecer para si mesma dessa maneira. E o risco de uma recaída emocional praticamente vai desaparecer. Esse período em que a perda se sente tão crua, tão clara, até confrontadora, é de muitas maneiras um componente necessário para poder reconhecer o que precisa ser absorvido para que você consiga seguir em frente. E é um tempo de simplesmente viver na realidade da perda. Um processo que pode incluir momentos de beleza genuína, e eu diria que alguns dos momentos mais profundos e extraordinários de toda a minha vida aconteceram justamente durante essas fases de perda profunda. Porque se você permitir, a perda realmente desperta a sua consciência para o momento presente e para tudo o que está aqui ao seu redor e que muitas vezes você tende a tomar como algo garantido. E viver no vazio é sim uma experiência de dor intensa, mas também pode se tornar uma experiência de gratidão profunda, de crescimento real e de conexão autêntica com outras pessoas. Tentar acelerar a nossa saída do vazio é como nos privar de alguns dos momentos mais humanos e significativos de nossas vidas. Porque, mais uma vez aqui, esta é a chance de provarmos para nós mesmos que agora somos suficientemente maduros, sábios e fortes para lidar com as perdas que no passado nosso eu infantil não podia sequer enfrentar. Quando alcançamos esse ponto, quando conseguimos deixar para trás o relacionamento fantasioso que criamos em torno de uma pessoa, de ser nela que colocamos ali todas as nossas expectativas de amor, cuidado, autoestima, atração, nutrição, qualquer que fosse a necessidade que tenhamos projetado, e quando somos capazes de estar presentes com apelo suficiente para identificar quais partes queremos manter e integrar em nossa própria compreensão de quem somos, é então que realmente sabemos que estamos fazendo um trabalho profundo de seguir em frente. E esse é o nosso processo de cura de um apego do passado. Esse vídeo é muito importante, é um vídeo de algo que eu nunca tinha falado aqui, que eu espero que tenha te ajudado, inclusive. Sendo médico e alguém que também já passou por isso, eu busco oferecer um cuidado atencioso a todos que me procuram para poder consultar-se comigo.
E durante as consultas particulares nós podemos tratar de problemas como ansiedade e depressão, sintomas de estresse pós-traumático, que é o TEPT, que também tem vídeo sobre isso falando aqui no meu canal, insônia e distúrbios do sono, dores crônicas e tensão muscular, problemas digestivos e fadiga constante e outros problemas que podem estar afetando o seu bem-estar. Você vai ter total sigilo em um ambiente seguro para poder discutir seus sintomas abertamente, além de orientação médica precisa para poder recuperar a sua saúde. E se você precisa de apoio especializado para recuperar a sua saúde e o seu bem-estar, você deve acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo ou digitar o endereço que está aparecendo aí no seu navegador, o endereço que está aparecendo aí na sua tela agora. Agora, se você gosta do formato de conteúdo de vídeo que eu apresento aqui no YouTube e você quer ter acesso ao método didático organizado que traz exercícios práticos e focados na sua recuperação, você precisa de conhecer o meu programa Quebrando as Algemas. O programa Quebrando as Algemas foi desenvolvido especialmente para sobreviventes de relacionamentos com narcisistas, e nele você vai encontrar técnicas de distanciamento emocional, técnicas para contornar a amnésia de abuso, exercícios para poder lidar com a culpa e com a vergonha, orientações sobre como lidar com um abusador quando se tem um filho com essa pessoa e tantas outras ferramentas para poder reconstruir a sua identidade. Além das aulas, você vai ter acesso a transcrições em PDF para poder baixar, imprimir, revisar o conteúdo e um grupo de apoio com outras pessoas que vivenciaram o mesmo que você, que já estão no processo mais avançado de cura. Para poder ter acesso a todo esse material, você deve acessar um link que também está aqui logo abaixo na descrição desse vídeo. Antes de finalizar, eu tenho um recado para você. Você sabia que agora você pode apoiar meu canal aqui no YouTube. E fazendo isso, você vai ter alguns benefícios, como acesso ao meu grupo de apoio, possibilidade de enviar sugestões de temas para os vídeos, participar de lives exclusivas e também ter desconto nos meus produtos e atendimentos. Conheça meu novo clube de membros clicando logo aqui abaixo em Seja Membro. Por fim, deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante para mim. Quando você diz o que você achou do vídeo, essa experiência que você já passou, que são semelhantes a esse vídeo, eu leio, respondo tudo. Assim, o YouTube vai entender também que esse conteúdo é relevante, faz com que esse vídeo possa alcançar outras pessoas que precisam de saber desse assunto. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto aqui, especificamente, você pode assistir esse vídeo aqui, ó. Como se libertar de um narcisista. Muito obrigado por ter chegado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.